Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar a palavra de Deus hoje. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Quero meditar hoje João, capítulo 18, versículo de 33 a 37. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Essa palavra é tão bonita, né? Imagina essa cena, Jesus está diante de Pilatos. Pilatos está diante da verdade que é Jesus. Tu és rei, Jesus? E ele diz: Eu sou rei. Mas o meu reino não é daqui. E algo impressionante, Jesus, eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. E essa palavra é para mim e para você. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Só vai escutar Jesus quem é da verdade. Tem muita gente aí que não quer saber de Jesus. Por quê? Porque quer ficar na mentira. E quem é o pai da mentira? João capítulo 8, versículo 44. O pai da mentira é o diabo. É assim, meu irmão e minha irmã. Ou você vai ficar na verdade ou você vai ficar na mentira. Mas Jesus diz que ele é rei, mas que o reino dele não é deste mundo. Isso é importante para mim e para você. Então o reino de Jesus não é aqui. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 17, versículo de 20 a 21. Lucas 17, de 20 a 21. Os fariseus perguntaram um dia a Jesus quando viria o reino de Deus. Respondeu-lhe Jesus: O reino de Deus não virá de um modo ostensivo. Nem se dirá ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus já está no meio de vós. Ora, Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. E agora ele está dizendo que não vem, o reino dele não vem de uma maneira ostensiva. Ou seja, o reino de Deus, muitas vezes, ele não é visível nem material. Mas diz a palavra que ele está dentro de cada um de nós. O reino de Deus não é comida nem bebida, como diz Paulo em outra palavra. O reino de Deus é invisível. O reino de Deus não é material. O reino de Deus não é aqui. É por isso que agora abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 10. Vá abrindo a sua Bíblia e lendo. Mateus capítulo 6, versículo 10. É por isso que a palavra de Deus diz: Venha a nós o vosso reino. Essa é a oração do Pai Nosso. E no Pai Nosso Jesus nos ensina: peçam o reino. Veja, se o reino de Cristo fosse nesse mundo, nós não precisaríamos pedir o reino. Mas Jesus nos ensina: venha a nós o vosso reino. E venha a nós para vir no nosso coração. Então o reino de Deus ele é implantado dentro de nós. O reino de Deus não é neste mundo. Simples. Se o reino de Deus fosse nesse mundo, será que teria assassinatos? Será que teriam roubos? Será que teriam mentiras? Será que teria tanto pecado? Obviamente não. O reino significa que ele é o rei, que ele manda, que ele governa. E nós percebemos que quem governa este mundo está longe de ser Deus. Está longe de ser Deus. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 13 a 14.
Ele nos arrancou do poder das trevas e nos introduziu no reino de seu Filho muito amado, no qual nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Fomos arrancados do reino das trevas para o reino de Deus. Abra sua Bíblia em 1 João. 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo jaz sob o maligno. O mundo todo jaz sob o maligno. Quem é que manda neste mundo? Quem que as pessoas deste mundo obedecem? Para terminar, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 4, versículo de 8 a 10. O demônio transportou uma vez mais a um monte muito alto, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhe: Eu te darei tudo isso, se prostrando-te diante de mim, me adorares. O demônio mostra os reinos do mundo para Jesus. Olha isso, tudo isso é meu. Se você me adorar, eu te dou. É por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus está dizendo: meu reino não é daqui. Meu irmão e minha irmã, deixa o reino de Deus acontecer dentro de você, para que um dia você possa desfrutar do reino de Deus nos céus. Mas para isso é preciso que a gente saia deste reino, que quem manda é o diabo. Esse mundo todo já sob o poder do maligno. Se afaste do pecado, se afaste de tudo que não presta e entre para o reino de Deus. Deus te abençoe. Diga comigo aqui nos comentários: eu quero fazer parte do reino de Cristo. Mande esse vídeo para mais alguém. Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.